Olá, pessoal, como vão? Espero que vocês todos estejam muito bem, né? Uma ótima quarta-feira para nós, que nós sempre estejamos, né? No momento de aprendizado, no momento de troca, no momento de tranquilidade aí, de paz, né? A primeiro momento, né? Recuperação em foco, né? Pelo nome do canal, né? Já presto umas questões importantes para que a gente retome, né? As nossas energias, né? Redobre a nossa atenção, enfim. Hoje vamos dar continuidade, na verdade, a uma live que nós já iniciamos a semana passada e hoje nós vamos tentar finalizá-la, né? Um tema mega importante. Obrigado por você estar aqui, obrigado, né, por ter o prazer de estar nesse encontro às 19 horas com você, telespectador e acompanhante, né, das nossas programações. Antes de nós iniciarmos, como de costume, vamos assistir uma vinheta e logo em seguida nós iniciamos o nosso bate-papo aqui. Sejam mais uma vez muito bem-vindos ao canal, participem conosco, interajam conosco e, por gentileza, se vocês quiserem me apontar se estão me vendo muito bem, me ouvindo muito bem, gostaria que vocês me dessem esse feedback. Vamos lá? Sim, em definitivo, aqui pelo Facebook, pelo nosso canal do YouTube e também pelo nosso canal do Instagram. Que vocês estejam muito bem nessa noite de quarta-feira. Por gentileza, o pessoal aqui do Instagram, se vocês puderem me dizer se vocês estão me vendo e me ouvindo muito bem, aqui também para o pessoal do Facebook e também para o pessoal do YouTube. Se vocês puderem me sinalizar, eu agradeço. Então vamos lá, né? Live de hoje com um tema muito bacana, né? Que na verdade é uma continuação do que a gente viu a semana passada, que foi um show de bola, né? Recuperação e recaída, parte 2. Parte 2, né? Nós já tivemos um bate-bola aqui na semana passada nesse tema, que foi super importante, e atingimos aí alguns pontos cruciais quando se trata de recuperação e recaída. O que é uma recuperação, o que é uma recaída, o que faz parte, o que não faz parte, como elaborar, como entender, interpretar, como ter uma linguagem da codependência em relação à recaída, em relação ao que é uma recuperação, né? E alguns paralelos, né, de literaturas aí para nos auxiliar a compor esses detalhes tão importantes que é esse tema. Bom, recuperação e recaída. Que bacana isso, né? Porque agora, nesses últimos dias, né, parece que esse tema em todas as áreas, na verdade, né, está sendo um pouco mais vivo, mais expressivo, né? Não só na área da dependência química, não só na área
da codependência, mas em todas as áreas. Como que eu faço para me recuperar de mim, né? Como que eu faço para acessar o Jairo novamente, que se perdeu em alguns momentos da vida, etc. e tal. E aí vamos entender um pouquinho sobre o processo, né? Então vamos lá. Recuperação e recaída, parte 2, né? Na semana passada, nós paramos um tema assim, ó, embora a doença seja a mesma, o ritmo da recuperação difere de indivíduo para indivíduo. O que isso quer dizer? A fase de maturação, a fase de entendimento da doença, dependência química, né? É uma doença biopsicossocial, espiritual, né? Ela traz alguns aspectos muito interessantes, e eu vou trazer em outros momentos, né? Só que é o seguinte, recuperações vai me ajudar a viver um processo de recuperação? Eu diria que não é o termômetro que faz essa avaliação, tá? Eu diria que o que faz essa avaliação, eu me tornar uma pessoa estando em recuperação, nada mais, nada menos que é o meu processo de maturação, de maturidade, de como eu vejo o mundo, de como eu observo, como as consequências do meu uso abusivo ou compulsivo de drogas me fizeram alcançar alguns estágios que, em sã consciência, eu não alcançaria. Né? Então, a maturação me faz sentir a expressão de uma recuperação, me faz ver a expressão de uma recuperação, me faz literalmente mergulhar no mundo, né? Que é o universo da recuperação. Em contrapartida, né? O que é uma expressão de recaída? Nada mais, nada menos que eu não me observar, né? E deixar passar algumas oportunidades no processo, inclusive de recaída, quando eu faço, aliás, quando eu não faço o sugerido, quando eu não faço as questões primordiais, o que eu não pratico, eu distancio da programação, eu distancio do sugerido, eu distancio da minha espiritualidade, eu distancio da minha organização pessoal, eu estou na rota de colisão prestes à recaída. E aí nós aprendemos aqui também que a recaída nem é sempre no uso de substância. O uso de substância ainda não está próximo, né? E o processo de recaída é eu simplesmente afastar dos meus compromissos, não interpretar o mundo da recuperação da maneira sugerida. Vou dar uma boa noite para o pessoal que está aqui. Damares, obrigado por estar aqui, Damares, seja bem-vinda. Ângelo, obrigado, Ângelo, de estar aqui também. Acene para nós aí pelo Instagram, vocês aqui também pelo YouTube, comente aí. Estão me vendo bem? Estão me ouvindo legal? Da onde vocês estão falando conosco? Doutora Miriam, obrigado, doutora Miriam, de estar aqui. Um Adriano, meu irmão, meu querido amigo, obrigado. Boa noite para você também. Né? A Eneida também está aqui conosco pelo Instagram. Obrigado de vocês estarem dividindo esse momento comigo aqui, né? Então vamos lá. Quando nada mais nada menos que quando eu paro de vivenciar o meu processo de recuperação, inevitavelmente eu me aproximo do processo de recaída. Mas o processo de recaída ele é muito sutil, né? Eu não consigo observar ele se eu estiver fora das minhas atenções, né? Então, embora a doença seja a mesma, o ritmo da recuperação difere de indivíduo para indivíduo. Por quê? Exatamente por isso. O processo de maturação. Né? Jairo, mas o meu filho tem, mas o meu esposo tem, mas a minha esposa tem, mas o meu ente querido tem 10 internações. Eu estou cansado, eu estou cansada de investir dinheiro, de investir tempo, eu estou cansado de tentar ajudar, eu sempre vou numa maneira assertiva, enfim. Isso não leva o seu filho, o seu ente querido para um processo de recuperação. O processo de recuperação são despertares espirituais. Esses despertares espirituais são muito importantes. Por quê? Porque pode o mundo dar oportunidade para essa pessoa se colocar num processo de recuperação. Mas
Se ela não quiser, nada disso vai acontecer. Vai ser só mais uma internação, vai ser só mais uma oportunidade, vai ser só mais uma porta aberta que amanhã, depois, ele vai abandonar. Então, né? Que legal, quem está aqui, ó, Samira, obrigado, Samira, de estar aqui, a Fabienne também, Deus abençoe vocês de estarem aqui conosco nessa noite, pelo Instagram. Então, assim, quando se fala, né, processo de recuperação ou processo de recaída, são caminhos totalmente inversos, eu preciso observar isso, né? A possibilidade de sair sozinho e de voltar a conduzir a própria vida é algo que atrai, mas a realidade que temos hoje é um resultado de dependermos de um poder maior do que nós e do fato de aceitarmos receber ajuda. Tudo que o dependente químico mais dificuldade é o pedido de ajuda. Literalmente, agora, Joãozinho ou Mariazinha, você senta aqui, agora nós vamos ajudar você a se organizar, né? Então, a gente vai dar a oportunidade para você de um trabalho, a gente vai dar a oportunidade para você de um psicólogo, de um acompanhante terapêutico, de uma condução, né, psicológica, e aí, como que eu vou entender isso quanto dependente? É muito provável que eu desista no meio do caminho. Por quê? Porque eu sou agora, literalmente, observado por todas as pessoas que estão no meu eixo, né, central ali, e agora eu vou ter muita dificuldade em pedir ajuda, né? E o de eu receber ajuda não me faz acreditar que se eu não quiser essa ajuda, eu vou entrar no processo de recuperação. Ô, Silas! Estamos juntos, Silas. Um abraço aí. Então, existe a possibilidade, sim, de eu entrar em recuperação, mas eu preciso observar. O meu processo de maturação precisa acontecer. Não adianta todos se movimentarem, não adianta as pessoas me derem oportunidade, sendo que eu não assumo categoricamente a responsabilidade de manter em recuperação. Olha o que o texto fala mais, ó. Frequentemente estamos mentalmente e fisicamente esgotados, e mesmo assim, a força da verdadeira mudança pode estar agindo para nos dar motivação a mudar a nossa vida. Ou seja, isso aí está falando de uma pessoa que está no processo, tentando estar no processo de recuperação, mas também nós podemos colocar essa questão, né, num processo de família, né? Frequentemente estamos mentalmente e fisicamente esgotados, e mesmo assim a força da verdadeira mudança pode estar agindo para nos dar a motivação de mudar a nossa vida. Ou seja, você que é codependente, né, que está nesse momento em movimento, pô, tô cansado, não consigo mais caminhar junto com fulano. O fulano é o problema da minha família. Será? Será que ele não está num processo de maturação? Não consegue se observar em toda essa consequência, esse mar de consequência que ele se meteu? Na verdade, será que eu consigo entender quanto família, a necessidade de ajuda, a necessidade de acolhimento, a necessidade de orientação, a necessidade de paciência, né? Porque, confesso para vocês, né, eu não sou um codependente, né? Eu sou o dependente químico que está no processo de recuperação, mas eu convivo com as pessoas que são codependentes. E eu vejo hoje, infelizmente, uma imaturidade do codependente em achar que o problema da família é somente o dependente químico, e que ele não precisa mudar mais nada. Então, peraí, eu vou colocar meu filho, minha filha, meu ente querido num processo de tratamento, ele vai sair de lá daqui 6 meses, daqui 10 meses, daqui 3 meses, e eu não preciso me movimentar. Muito pelo contrário, né? Nós, que estamos na ponta dessa tratativa, né, desse envolvimento, dessa proposta de tratamento e do acolhimento em si, tanto do dependente químico quanto dos codependentes, nós profissionais temos que falar o seguinte: um dos principais elos que o dependente químico tem como rede de proteção
São os familiares. Os familiares precisam entender o processo de recuperação individual, precisam entender o porquê da participação, a importância da sua participação, a importância do grau de energia que você coloca dentro do processo de recuperação do teu filho. Por quê? Porque o teu filho, uma hora ou outra, vai vencer o tempo na clínica, ele vai voltar para tua casa. E aí eu preciso me movimentar. Né? O meu processo de recuperação precisa acontecer. Eu preciso entender que não é só ele que precisa mudar. Eu também preciso envolver, né, e decidir realidade da minha vida. Ou seja, tem algumas coisas que o dependente químico precisa tirar. Né? Precisa tirar. Hábitos, pessoas, lugares, frequência, enfim. E eu, quanto codependente, eu vou precisar mudar alguns hábitos, né, para poder trazer a harmonia para o lar. Né? Fica a dica aí. Né? Se você tiver alguma dúvida, comente aqui, faça o seu comentário tanto no Instagram quanto no YouTube aqui, para eu ver na tela, para que a gente consiga ir entendendo aqui. Tá? Ó, conceito de prevenção à recaída. O conceito de plano de prevenção à recaída, desenvolvido por parte da abordagem da prevenção à recaída, baseia-se na ideia de que a recaída é um processo gradual e que pode ser evitado por meio do desenvolvimento de estratégias específicas. O que é isso, gente? É eu elaborar estratégias, né? Mesma coisa de eu estar jogando um xadrez, né? Para eu invadir o território do oponente, para eu entender as jogadas, para eu entender o processo do que vai acontecer, eu preciso montar a estratégia. E é nada mais, nada menos que quando eu estou no processo de recuperação, a minha estratégia precisa ser redobrada. Eu preciso entender que a minha estratégia, eu estou lidando com a minha própria vida, eu estou lidando com os meus próprios medos, eu estou lidando com as minhas próprias realidades no uso. Que a minha realidade no uso é literalmente destruidora emocional, eu acabo com o sonho da minha família, eu acabo com o projeto da minha família. Ah, não, mas eu não matei ninguém. Será? Você não tirou o sono do seu pai, da sua mãe, da sua esposa, do seu filho, preocupado, onde você está, com quem que você está, que hora você está, se vai voltar, se você está vivo ou não. Será que eu não deixei a minha família totalmente desordenada, desequilibrada emocionalmente, sentimentalmente, né? Será que eu não consegui envolvê-la assim no movimento que eu estava fazendo de egocentrismo, um envolvimento de manipulação, sabe? De abandono, literalmente, abandonar as minhas responsabilidades, abandonar os meus sonhos. Será que eu não estava envolvido tanto nisso que eu perdi a mão? Né? Confesso algumas questões aqui que lá no meu início, no meu processo, eu tive certa dificuldade de entender que eu estava fazendo mal para as pessoas. Ah, não, mas a droga é minha, eu estou usando drogas, então não afeto ninguém, não dou preocupação para ninguém. Será? E aí, esse evitar o meio do desenvolvimento de estratégias específicas, eu preciso entender, né? Para eu conseguir montar a estratégia, eu preciso entender os meus limites. Eu preciso entender o que me leva a usar a substância, né? O que me atrai à substância. A substância é só um objeto de desejo que vai estar ali. Mas o que me leva nas condições de ter esse prazer imediato? O que me leva nas condições de anular algumas questões importantes ao meu respeito, e deixar simplesmente a minha sensação de prazer falar mais alto, né? Eu preciso entender tudo isso antes de eu elaborar a minha estratégia do jogo, né? O plano de prevenção à recaída é fundamentado na teoria cognitivo-comportamental e visa auxiliar o sujeito, o usuário de substância psicoativa, e identificar e lidar com situações de risco e de alto risco que poderiam levá-lo a consumir novamente a sua droga de preferência. Olha que interessante. Muito louco isso, né? Por quê?
o cognitivo comportamental visa auxiliar o sujeito ou o usuário de substância psicoativa a identificar e lidar com situações de risco ou alto risco. Bom, se eu preciso me conhecer, eu preciso identificar os ambientes que eu posso ir, que eu não posso ir, as pessoas que eu posso e que eu não posso ter como amigos, né? Eu preciso identificar fatores que me deixam próximos ao meu desejo, ao meu egocentrismo, próximos à minha obsessão. Eu preciso identificar tudo isso, porque a doença, a dependência química, ela desfragmentiza a minha vida, né? E eu preciso juntar. Quando eu entro no processo de recuperação, literalmente eu vou juntando tudo aquilo que restou. Tudo aquilo que restou das minhas tentativas de viver controlando o meu uso de substância, porque eu nunca consigo controlar. Assim, e aí vale a pena lembrar, você que é um dependente químico que está aqui nos vendo, que está nos assistindo nessa hora, nesse momento, eu estou vendo que tem algumas pessoas aqui. Comente aí, pessoal. Boa noite para vocês do YouTube, boa noite para vocês do Facebook, boa noite para vocês aqui do Instagram. Comentem aí algumas questões, falem seus exemplos, né? Como que funciona. Eu estou vendo que o Marcelo está aí, PNL, lá de Limeira. Obrigado, Marcelo, está aí. Cícero, a Malu conosco também. Fique conosco aí, pessoal. Enfim, como que vocês entendem esse processo, né? Que a gente está trocando uma ideia aqui, né? De prevenção à recaída, né? E aí o processo de recuperação, ele acontece depois que eu consigo me observar, né? Ver os meus limites, entender as minhas questões pessoais, entender aonde eu consigo chegar, né? Como elaborar projeto de vida, como elaborar o meu plano, né, de ação agora, né? Que tipo de ambiente eu posso conduzir a minha vida, né? E aí eu posso fazer as diferenças, né? E aí sim elaborar um projeto. Olha que interessante que fala aqui, ó. 2 dos maiores inimigos são a apatia e a procrastinação. Você que tem esses detalhes, né? Você que se observa, né? Com a procrastinação, Alexandra, obrigado de estar aqui, boa noite. Com a procrastinação, com a apatia, com a dificuldade de pedir ajuda, com a dificuldade de se organizar, com a dificuldade de falar não, por exemplo, cuidado. Esse processo pode sim te levar a uma rota de colisão, né? E depois que eu usei, as dificuldades elas ficam enormes, né? Eu fico mais distante do pedido de ajuda. É difícil pedir ajuda? É difícil pedir ajuda, mas é o caminho mais fácil. Quando eu identifico que eu estou literalmente saindo do meu projeto, saindo da minha linha de raciocínio, saindo daquilo que é o sugerido, eu preciso me observar. Só assim eu me atento às condições, liga para o padrinho de GNA, liga para o amigo, liga para o psicólogo, liga para o acompanhante terapêutico, liga para as pessoas que você tem mais proximidade e fala, pelo amor de Deus, eu estou em rota de colisão, o que eu faço? E aí sim, tudo acontece de fato. As coisas vão se desabrochando no pedido de ajuda, né? Sobrevivendo à recaída, uma nova oportunidade surge e poderá representar uma explosão que pode levar a um despertar. Olha que interessante. Você tem um ente querido, já teve um processo de recaída? Nesse processo de recaída, quando ele sai do egocentrismo e quando ele se dá uma oportunidade de mais uma vez ter um processo de internação, por exemplo, né? E nesse processo de internação, ele pode vir a ter um despertar espiritual, pessoal. Por quê? Porque no fator de eu ter uma recaída, eu posso entender
o que me levou a ter uma recaída. Mas isso precisa ser conduzido com um psicólogo, ele precisa estar com as terapias combinadas, eu diria, né? Com a parte medicamentosa, para trazer a ele um equilíbrio emocional, para trazer a ele uma ansiedade diminuída, para trazer a ele uma consciência tranquila, para ter um entendimento de qual ponto ele falhou, que realmente foi falha. Né? Se eu tive um processo de recaída, eu deixei muita coisa de lado. Talvez um conselho, talvez a sala de narcóticos anônimos, ou de alcoólicos anônimos, ou de JA, que é jogo anônimo. Eu deixei a sala, né? Eu não fiz mais o meu sugerido. Eu não deixei que as pessoas pudessem partilhar e que eu tivesse identidade com aquela partilha. Eu não me deixei mais ser orientado, eu não me deixei mais ser conduzido. E aí eu retomo com as rédeas na minha mão e eu consigo, de fato, sair desse processo, né? Mas quando eu estou dentro de uma CT, de uma clínica especializada e me deixo conduzir, eu consigo observar onde foi a minha falha, né? E só assim os despertares espirituais vão acontecer. Através do despertar espiritual, eu consigo estacionar a minha doença, entender a minha compulsão, estacionar a minha compulsão, entender a minha obsessão, estacionar a minha obsessão, bem certo, que muitas das vezes a minha compulsividade ela vai sendo ramificada, ela vai, né, vai partindo para as outras questões. E cada vez que eu identifico a minha compulsão, a minha obsessão, eu estou muito mais próximo do processo de recuperação, acontecendo um processo de recuperação comigo, né? Muitos esqueceram que a primeira droga inicia o ciclo mortal novamente. Isso é interessante. Bom, vamos lá, né? Saí do processo de recuperação, estou recebendo alta hoje, estou voltando para casa, vou lá começar a desenvolver meus projetos, né? Já elabora um monte de detalhe dentro da instituição, né? Agora vou começar a colocar no plano de ação, né? Mas o que acontece? Muitos esquecem que a primeira dose é o que vem tudo à tona. Por que a probabilidade, né? E se nós formos ver isso em números, a probabilidade de pessoas que recaem é muito maior, infelizmente, que aquelas pessoas que estão em recuperação. Exatamente por esse ponto, de eu esquecer que a primeira dose me derruba. O primeiro comportamento vai me derrubar. Eu posso cometer um comportamento hoje inadequado e aí eu falar, não, mas só foi uma coisinha boba que eu cometi, só foi uma questão que ninguém que ninguém descobriu. Tá, você vai conseguir fazer isso durante uma semana, durante um mês, vai chegar um momento que isso tudo vai ser descoberto. Mas por que vai ser descoberto? Pela minha incessante, né, tentativa de que as pessoas não vão descobrir. Só que eu não percebo que eu estou no processo de repetição, por exemplo. E aí eu não consigo entender que isso faz parte do processo de recaída. Porque isso não me gera dor, gera prazer. Né? E aí, depois que todo mundo descobre, né, a casa cai. Tem uma estatística que diz assim, quando os pais percebem que os seus filhos estão usando droga, eles só vão perceber depois de 4, 5 anos. Então, um tempo
existe quando a doença de dependência química já está na compulsividade, já está assim, a nível, né, de perda de controle. Né? É raro as famílias detectarem no começo da brincadeira, no começo do uso de drogas. Né? Vão descobrir quando o alcoolismo já está instalado, quando o adicto já está, né, sendo adicto com os seus comportamentos. Então, com esses detalhes, vocês que são pais, né, vocês que têm aí um ente querido na tua família, observe alguns detalhes. Observe o comportamento, observe o manejo, observe como que lida com as dificuldades, como expressa nas suas respostas, como que conduz a tua vida. Enfim, isso é importantíssimo para que vocês consigam observar, amanhã ou depois, um processo de recaída, por exemplo, do teu filho. Né? Ah, não, mas o meu filho agora está fazendo faculdade, está tomando o seu remédio. Tá. Beleza, quando você for trabalhar, como é que seu filho se comporta dentro de casa? Né? Será que ele realmente está tomando remédio regrado? Porque, assim, hoje, o que mais está aparecendo, né, são pessoas que têm essa farmaco, né, dependência. São pessoas que estão explodindo aí uma compulsão por remédios. Então, tá, você chega do trabalho, o seu filho está lá, tranquilo, será mesmo que está sendo desenvolvido numa boa? Será que ele está regrando os compromissos dele? Será que ele está sendo um bom amigo para os outros amigos? Será que está conduzindo ali a sua expectativa? Será que está trabalhando o seu projeto de vida pautadamente, né? Será que ele está se observando? E o que é se observando? Observar as minhas sensações, os meus pensamentos, os meus desejos, aonde isso está sendo encaminhado, aonde isso está sendo direcionado. Será que tem a ver isso tudo no processo de recuperação? Tem. Né? Olha o que o Adriano colocou aqui. Ó. Tanto o dependente químico quanto o codependente passam pelos mesmos processos de sintoma se tratando da doença. Assim como a negação e a resistência, entre outros, o que dificulta a recuperação do dependente químico. Sim, Adriano, é exatamente isso. A minha negação, né? A minha resistência, né? A minha intolerância. Pô, mas eu não tenho mais tolerância com esse cara, né? Esse cara que é meu filho, por exemplo. Eu não tenho mais tolerância, esse cara faz o que ele quer, esse cara não ouve mais. Espera um pouco, será que tudo isso não tem como ser entendido, interpretado? E dentro da própria família, esses detalhes têm que ser orientados, né? Existe um grupo familiar, aproveitando que o Santos falou isso para nós aqui, existe um grupo familiar chamado Amor Exigente, amorexigente.org.br. Acesse, coloque o seu CEP, se já tem ali uma sala presencial para você assistir a tua reunião, observar as partilhas, né, observar as pessoas que têm a mesma dificuldade que você quanto codependente. E isso realmente é uma verdade. Obrigado, Santos, pelo teu comentário. E realmente acontece, gente. Essa resistência, sim, é incutida nos familiares, porque eles não entendem que o processo tem que ser dividido. Né? Não é 50-50, não. 50% do dependente químico, 50% dos pais. Isso tem que ser homogêneo. A participação de todos no tratamento precisa ser envolvida, precisa ser determinada, as pessoas precisam observar esses detalhes da recuperação. Né? Porque, assim, ele vai voltar para casa. E aí, como é que eu vou preparar esse lar? A proposta será que vai mudar os pais? Será que a casa vai ser a mesma, mas o integrante da família vai ser diferente? Não! O meu envolvimento com o meu filho, com o meu ente querido, vai ter que ser agora diferente. E aí vai ter que ter todo um manejo, vai ter que ter todo um acolhimento diferente, né? Toda uma percepção diferente. Olha que interessante isso aqui, ó. A recaída é uma realidade. Precisa ficar bem claro isso. Pode, de fato, e acontece. É uma verdade.
Quem não trabalha programação de recuperação diariamente pode recair. Nunca se viu quem realmente viva o processo, né? E não recai. Eu vou me colocar como exemplo. Eu vim de 6 processos de internação, onde eu tive alguns despertares espirituais, que nós já falamos aqui, inclusive, né? E aí eu tive algum olhar diferente. Primeiro, quando eu voltei os meus olhos para mim, dentro do processo de recuperação, dentro de uma clínica, na época, eu observei alguns detalhes que eu precisava mudar. Primeiro detalhe que eu observei, Pati, seja bem-vinda, Pati Vargas. Obrigado de você estar aqui conosco, contribua aqui, né? Seja bem-vindo ao canal Recuperação em Foco. Estamos aqui todas as semanas, né? Trazendo live, um bate-papo, uma condução de assunto aqui interessante para nós observarmos a doença dependência química, tá? Quando eu, de fato, entendi o processo, eu olhei para mim e falei, essas condições que eu estou, eu não quero estar. Essas condições que eu estou agora, nesse momento da minha vida, com tantos anos aí, eu não quero estar mais nessas condições. Primeiro ponto. Segundo ponto, eu não tinha uma crença. Por quê? O meu egocentrismo era tão grande, a minha grandiosidade era tão grande, a minha necessidade de ser atendido, a minha necessidade de desejos, assim, acima do normal, precisavam ser atendidos. E aí, quando eu me observei nesse sentido, eu falei, olha, os anos estão passando, né? As oportunidades estão passando pela minha vida, eu não estou aproveitando, né? Eu não tinha uma identidade, eu não sabia do que eu gostava. Identidade não é o documento, além do documento, eu não estava com o documento, que eu estava em situação totalmente deplorável, né? Mas a minha identidade pessoal, as cores que eu gostava, eu não tinha mais. O acesso aos ambientes que me proporcionavam uma sensação gostosa, uma comida que eu desejava comer, eu não sabia. Eu perdi a minha identidade emocional, né? E aí eu fui entender que eu precisava voltar. Fui entender a necessidade de um poder maior. Eu precisava ter uma espiritualidade. Necessitava de ser conduzido por pessoas que eram capacitadas naquele momento, que eu não estava perdendo. Na verdade, eu perdi todo o controle da minha vida em todos os aspectos. Só assim eu consegui entender que o processo de recuperação podia ser possível na minha vida, né? E é uma realidade. A recaída é uma realidade. Então, não se assuste quando nós, profissionais, falamos a respeito da recaída, porque ela é inevitável. Se eu deixo de agir, se eu deixo de fazer algumas coisas sugeridas, se eu me afasto das possibilidades que foram me entregues, né, de olhar diferente, né, por mais medo que eu tivesse na época, olha que interessante, por mais medo que eu tivesse na época de entender o meu processo de vida, por mais medo que eu tivesse na época de assumir as minhas responsabilidades, das minhas atitudes lá do passado que me fizeram chegar nessa degradação onde eu cheguei, né? Por mais que isso tudo acontecesse, eu necessitava sim de entrar no processo de recuperação. E quando eu entro no processo de recuperação, gente, eu não fico isento da minha culpa, eu não fico isento da minha real necessidade de entender o processo de recuperação individual. Eu preciso entender que a minha vida daqui para frente, ela pode ser conduzida, sim, positivamente, mas eu carrego as responsabilidades da minha condução ruim, do meu jeito que me levou para a lona. E as consequências, elas vêm. E nessas consequências, não são todos os sujeitos ou os indivíduos que estão no processo de recuperação que aguentam tudo isso. Então, se eu não estou realmente preparado para entender o meu processo de recuperação, eu fico incessantemente
num looping, né? O meu desejo até pode ser de parar de usar drogas, mas o meu movimento psicológico, o meu movimento de atitude, o meu movimento cognitivo, o meu movimento onde não tem algumas percepções, eu volto a usar drogas, né? Volto aos hábitos anteriores. Existem N livros nos alertando, nos posicionando, nos direcionando, que a prática dos hábitos novos, ela pode sim acontecer na vivência todos os dias. Mas o que me leva a voltar para algumas atitudes? Falamos na semana passada. Se nós tivermos aqui um cronograma de uma pessoa obesa, olha, você vai comer tanto de carboidrato, tanto de vegetal, tanto de... Enfim, tem aqui uma lista para você fazer. Porque muitas pessoas desistem nos primeiros dias. Porque realmente nos primeiros dias, nas primeiras semanas, o processo é dificultoso. Eu saio de uma porção de 600 gramas, sei lá, 500 gramas, 300 gramas de comida. Aí eu tenho que diminuir essa porção pela metade. Eu consigo conduzir isso durante 2 dias, 3 dias. E no terceiro dia, no quarto dia, como é que eu vou? Eu vou estar com uma irritabilidade, eu vou estar com uma necessidade de comer. Tudo isso. E o processo de recuperação não é diferente. Sandrão, obrigado, Sandrão, de estar aqui conosco, mesmo havendo o desejo de parar. Ainda não é tudo. Olha que interessante. Obrigado, Sandro, pelo teu comentário. Ainda tendo o desejo de parar de usar, não é tudo, gente. Não é tudo. Em algum momento vai haver um processo de abstinência, vai haver um processo de autossabotagem que eu vou passar. E aí eu vou lembrar sempre do meu prazer imediato, eu vou lembrar sempre das minhas condições lá atrás, do meu prazer, né? da minha realidade no uso, né? Que eu era grandioso, as pessoas me conheciam como tal, não, eu fazia, acontecia. E aí? Esse processo já acabou. Eu preciso garantir o só por hoje, eu preciso entender que hoje eu preciso estar no processo de recuperação. Né? Adriana, seja bem-vinda, Adriana. Sandrão, tamo junto. Obrigado por estar aqui, Sandro. Então, o processo é bem delicado, bem delicado. Olha que interessante. Qual o objetivo da estratégia avançada? O objetivo das estratégias avançadas de enfrentamento à prevenção de recaídas é proporcionar ao indivíduo ferramentas mais aprofundadas e específicas para lidar com situações de risco e manter a abstinência a longo prazo. Então, o que é isso? Ferramenta avançada. Conduzida por um psicólogo, conduzida por um terapeuta, conduzida por uma pessoa aí da sua confiança, que tenha, sim, as informações necessárias para que ajude você a entender o processo de recuperação, porque não é fácil. O só por hoje tira muita dor, né? Daquele peso enorme, né? Nossa, agora eu tenho que viver para sempre em abstinência. Só por hoje, o meu desejo tem que ser... Só por hoje, o meu desejo tem que ser de não me auto-sabotar. Só por hoje eu preciso entender o processo, que eu preciso ter pensamentos bons, fluidez, que eu consiga iniciar um processo e terminar o mesmo processo. Eu preciso entender que a minha maneira nova de agir, né, precisa ser contínua, né? E olha que fala aqui, ó, processo longo de abstinência, a prazo longo. Ou seja, o só por hoje, ele permanece ainda. Eu não posso garantir que a minha abstinência seja a longo prazo se eu não foco só aqui. Eu preciso focar só no só por hoje. Eu preciso entender que o meu processo de recuperação, ele é só validado hoje.
Só é validado hoje. Pode ser que eu consiga um processo a longo prazo em abstinência? Sim, mas eu não posso esquecer que o meu dia tem 24 horas, né? Que as minhas sensações em 24 horas precisam ser tranquilizadas, elas precisam ser entendidas e interpretadas. Só com um processo de avaliação, né? E um processo de profundo conhecimento de si mesmo, profundo envolvimento com o meu poder maior. Só assim eu consigo desenvolver um processo de abstinência a longo prazo, né? Você acredita no trabalho da redução de danos? Sandrão, eu até acredito também que isso não serve para todas as pessoas, né? Isso, de fato, eu vivencio no setting terapêutico. Pode ser, sim, o CAPS faz algumas intervenções muito interessantes, né? Ela traz possibilidades de tratamento, né? Condução de tratamento com os profissionais que ali tem, um TO, por exemplo, terapia ocupacional, uma psicóloga, um psicólogo, um psiquiatra, conduzindo toda uma intervenção medicamentosa, entrando com as terapias combinadas, sim, é possível que aconteça, mas não são para todos os indivíduos. A redução de danos não é para todos os indivíduos. A redução de danos existe, sim, para aquelas pessoas que se adaptam àquela condição. Para mim, na minha história, já não acontece, né? CAPS funciona, orientação, prevenção, ali tem muita informação, só que para o Jairo não funcionou, né? Para o Jairo não consegui. Vamos dar boa noite para todo mundo aqui, ó. Ana Maria, seja bem-vinda pelo Instagram. Débora, seja bem-vinda pelo Instagram. Tavares, acho que é isso. Seja bem-vinda aqui também. Pessoal, vocês estão conseguindo entender? Né? Obrigado, Sandrão, por colocar aqui essa questão importante do CAPS. Né? Vocês estão conseguindo entender? Vocês estão conseguindo interpretar aí o nosso recado? De que é uma estratégia avançada, de que é uma estratégia de uma elaboração do processo de prevenção, né? uma elaboração do processo de recuperação, o que é um processo de recaída, né? Vamos caminhar mais um pouquinho, ó. Essas estratégias visam promover uma recuperação saudável, fornecendo habilidades adicionais para lidar com os desafios emocionais, sociais, ambientais que possam surgir durante o processo de recuperação. Ou seja, essas ferramentas avançadas, elas vão abranger toda a perspectiva do indivíduo como um todo. Então, o que é como um todo? Como que eu vou agir diante dos meus problemas? Como você, uma pessoa articulada no meio no meu ramo profissional, como que eu vou entender os meus gatilhos, né? Como que eu vou entender a minha parte emocional, sentimental, como que eu vou entender os meus limites, aonde eu vou me adaptar daqui para frente, né? Porque uma nova maneira de viver é realmente eu fazer aquela metanoia, né? Metanoia é o sentido contrário, né? Se eu estou caminhando para a direita, eu vou caminhar para a esquerda. É assim que funciona, né? E muitas das coisas, muitos dos detalhes, é difícil difícil. Eu observo muita resistência dos meninos ainda. Ah, não, mas eu não vou deixar de uma balada à noite. Isso tudo precisa ser pesado na balança. Eu não vou conseguir parar de ir no bar. Vou lá só será que isso vai adiantar por quanto tempo? Por quanto tempo? Né? Vale a pena pensar sobre essa questão.
Não é tão a essa questão. Quando eu me dedico, quando eu me dedico a essa, eu posso deixar as pessoas o que eu entendo e como eu entendo, porque assim, vai vida. Como que eu reconfiguro a minha vida? Será que viver em recuperação está sendo um peso para mim? Muitas pessoas hoje me dizem, não, quem não está no processo de recuperação, né? Vale a pena pensar desse jeito. Não, mas por que eu tenho que deixar os meus amigos? Por que eu tenho que deixar os meus velhos hábitos? Eu não vou, tudo bem, cocaína me está fazendo mal, então eu vou fumar maconha. Nunca tive problema com maconha, então. Ou eu vou beber uma cerveja, nunca tive problema com álcool, então eu vou fazer esse uso e vou tentar. Pode até tentar. Nós temos uma questão química
no Instagram. E aqui também. Agora me parece que voltou. Confiram, por gentileza. Miriam, faz aí para nós a ponte das informações. Veja se no YouTube voltou, por gentileza, no Facebook também. E me dê um feedback. Não adianta me dê aqui mesmo, tá? Pelo Instagram, ou pelo Facebook, ou pelo YouTube. E aí a gente continua. Me parece que voltou. Vamos lá. Né? Em suma, o objetivo das estratégias avançadas de enfrentamento é fornecer ao paciente recursos adicionais e mais aprofundados para fortalecer a sua capacidade de lidar com as situações de risco, promover a recuperação sustentável e prevenir recaídas a longo prazo. Ou seja, gente, profissionais que estamos aqui sempre à disposição dos pacientes, vai mostrar a eles que existe possibilidade de vida, de resgate de vida nova, existe possibilidade de retomada. Obrigado, doutora Miriam. Dá uma olhada de novo, que eu acho que, por gentileza. Então, o que é? Nós, todos os settings terapêuticos que eu já trabalhei, pessoas que são adictas em recuperação, que estão promovendo, né, e compondo uma equipe multi-interdisciplinar. Por que precisa ser feito isso? Porque os pacientes precisam entender que a possibilidade de resgate, a possibilidade de retomada, de viver a vida, existe através de mim, que eu sou químico, levando em consideração de trabalho, né, no setting terapêutico, onde eu posso trabalhar, voltar para minha casa, né, tenho as minhas dificuldades, tenho os meus desafios, mas mesmo assim eu estou vivenciando a minha vida, eu estou promovendo recuperação, né? Existem settings terapêuticos que desde a diretoria até o operacional são pessoas que tiveram, em algum momento da vida, uma perda de controle. E perda de controle, a gente não está falando só sobre o uso de substância. Eu perdi o controle emocional, eu perdi o controle psicológico, eu perdi o controle dos meus freios, do meu poder de decisão, né? Eu perdi o controle da minha escolha. E aí eu fiquei vivendo literalmente no automático. Por gentileza, gente, me falem aqui se o Instagram voltou, se o Facebook voltou, se o YouTube voltou, porque deu uma travada geral aqui. Né? Obrigado, Ligiane, por estar aqui conosco. A doutora Miriam falou que aqui no Instagram voltou, mas eu não sei nos outros, por gentileza, me falem. Então, para eu conseguir entender o processo de recuperação e o processo de recaída, eu preciso ter uma consciência mais elevada, eu preciso ter uma dedicação comigo mesmo, eu preciso elaborar algum projeto, algum plano de ação. Porque assim, quando eu estou vivenciando o processo de recaída, gente, eu nada mais, nada menos que eu não tenho mais o sentido pelas pessoas, eu não tenho sentimento pelas pessoas, eu tenho só o meu ego falando mais alto, né? Eu tenho só a minha proposta atendida. Isso é o processo de recaída. Então, quando eu vivencio o processo de recaída, eu literalmente desvinculo o meu processo de ação. Eu esqueço de toda a minha articulação, eu esqueço de todo o meu recado lá atrás, né, quando eu estive internado. Olha aqui. Eu esqueço. E aí eu vivencio só a parte do meu bel prazer, só a parte do desejo imediato, só a parte do meu alcance da substância. Opa, e aí eu tenho anestésico, eu tenho da substância, eu esqueço de todos os problemas, eu esqueço da minha realidade, eu fujo de todas as questões emocionais, sentimentais, e aí eu sou acessado por esse desejo enorme do prazer imediato. Né? Mas, quando eu vivencio o processo
recuperação, eu literalmente me envolvo, né, no só por hoje, tenho a minha participação só por hoje, tenho a minha dedicação só por hoje, tenho as minhas intenções melhores só hoje, me envolvo com o processo de recuperação, me envolvo com as minhas responsabilidades, me comprometo com as minhas consequências, me comprometo com os meus familiares, e daqui para frente, sim, eu consigo vivenciar um processo diferente, porém doloroso. A caminhada é longa, o processo vai ser doloroso, né? Mas com toda certeza, e eu falo por mim, né, Vitória, hoje eu posso te falar, posso vos falar, que o processo de recuperação vivenciado só por hoje, ele é literalmente mais saboroso. Eu consigo entender, por mais que seja doloroso, eu consigo entender que só por hoje. O momento de dor é só agora. O momento de desemprego é só agora. O momento de dificuldade, de desafio, é só agora. Amanhã vai ser um dia melhor. Amanhã poderá ser melhor. Vai depender de mim, vai depender de quanto de energia que eu coloco no processo de recuperação, né? Estar em um ambiente onde a droga é facilmente acessível não é um ambiente de saudável, onde é promovido recuperação. Estar em pessoas que usam drogas geralmente não vão me levar para um processo de recuperação. Vão me levar para um processo de recaída, de colisão, né? De mais uma vez perder, mais uma vez tentar e perder, mais uma vez eu vivenciar umas condições pelas quais não foram tão boas, que eu vi, onde me geraram dor, sofrimento, né? Onde me geraram falta de responsabilidade, enfim. Sentir-se emocionalmente vulnerável ou estressado não vai me promover recuperação. Eu preciso entender o meu estresse, a razão pela qual estou estressado, eu preciso entender o meu sentimento, a minha emoção, né? Ter acesso ao dinheiro ou outros recursos que possam ser usados para comprar drogas. Olha que interessante. Vamos supor, eu trabalhei a semana toda, o mês todo, paguei todas as minhas contas, agora eu tenho o direito de abrir a minha cerveja. Agora eu tenho o direito de preferência. E aí? Já viu isso? Marido ou a mulher, tá faltando alguma coisa? Abre o armário lá de mantimento, tá faltando alguma coisa aí? Me deixa. Você não tem direito a falar nada. Me deixa. Já entenderam aí? Já ocasião dessa na tua família? Enfrentar conflitos interpessoais ou problemas de relacionamento é sim uma questão que pode me promover uma recaída. Se eu não estou emocionalmente equilibrado, se eu não estou juntando, né, fazendo estratégia, avançando um acompanhamento, se eu não me dou a ser observado um profissional da área, realmente eu estou vivenciando o processo de colisão. Tá? O manejo de situações de alto risco envolve a identificação precoce dessas situações e desenvolvimento de estratégias específicas para lidar com elas. Algumas estratégias comuns incluem evitar situações de alto risco sempre que possível, ou seja, eu preciso me observar, gente. E para eu... aqui muito louco. Para eu entender e evitar a situação de alto risco, eu preciso me observar. Eu preciso ter em mim a segurança de quem eu sou, do que eu posso, do que eu devo, da onde eu posso ir, como eu devo fazer, né? Desenvolver habilidades de enfrentamento para lidar com situações de alto risco quando agirem. Eu preciso ver isso. Mas eu só percebo